Mais uma vez, é um prazer estar aqui hoje, poder falar de um assunto que eu considero muito importante para a nossa sociedade, a importância, a relevância do estudo em probabilidade estatística na formação do cidadão. A minha formação é essa que foi apresentada, mas a Celi fala, eu concordo plenamente com ela, o maior título que nós podemos ter é o de professor. Então, eu estou na sala de aula há 28 anos, atualmente eu estou na sala de aula na educação básica, no ensino fundamental e no médio, e também na universidade, na pós-graduação em psicopedagogia, em educação matemática. E ao longo de toda essa minha carreira profissional, eu nunca deixei a sala de aula. Eu atuei como psicólogo em consultório, na Fundação do Bem-Estar do Menor, em outros lugares, mas sempre dando aulas também, e não me vejo fazendo outra coisa. Então, a educação é uma coisa que faz parte da minha vida e não consigo viver sem essa presença, né? Bom, da onde eu estou falando? Eu estou falando de Santo André, uma cidade do Grande ABC paulista, aqui da região metropolitana de São Paulo. Está um dia bem agradável, está quente, agora está começando a ventar, já prometendo chuva, né? Eu tenho agora uma previsão do tempo que vem dos meus amigos lá da FURG, né? Quando eles falam que o tempo lá está virando, eu falo, depois de amanhã aqui vai estar assim, né? Então, a gente eu tenho um feedback, assim, dessa situação e parece que vai mudar para amanhã o tempo, né? De onde eu venho em termos acadêmicos? Eu venho da PUC, onde eu fiz a minha primeira especialização, primeiro lato sensu, em 2006, e onde eu fiz também a minha primeira stricto sensu. Então, a PUC, onde eu passei 7 anos bons da minha vida, eu tenho muito carinho por todo mundo da PUC, né? E atualmente eu não estou mais lá, atualmente eu estou na Universidade Federal do Rio Grande, né? A gente sempre leva um pouco da nossa universidade de origem no coração, né? Eu estou na FURG nesse momento, mas até agora eu não fui lá presencialmente. Eu fui no Rio Grande do Sul em outras ocasiões, né? Mas por conta da pandemia, estou fazendo meu pós-doc lá com a doutora Maureen Porciúncula, de forma remota. E aproveito sempre para agradecer as pessoas que foram grande influência na minha vida, que me orientaram nessa trajetória, em especial a Orivalda Santana, que foi minha orientadora no meu TCC, no meu primeiro lato sensu. Foi ela que me apresentou a educação estatística, ela que me apresentou o próprio trabalho dela, né, da Dorivalda, da Irene Casola, depois me apresentou Celi Lopes, Celeda Coutinho, Carmen Bataneira, Dugal, John Garfield, Jane Watson, todo esse pessoal do Brasil e do lado exterior da educação estatística. A Celeda, que orientou meu mestrado e doutorado, com quem eu trabalhei 6 anos contínuos, né? Uma mãezona para a gente, uma pessoa assim formidável. A Auriluce, que eu tive assim, contato com ela por acaso, eu fui fazer pedagogia depois de muito tempo, e aí, na orientação do meu TCC, encontrei a Auriluce, que também é do GT12, faz pesquisa juntamente com a Cileda, escrevendo muito sobre probabilidade, atualmente também se aproximando um pouco do Celso na educação financeira, né? E a Maureen Porciúncula, que é minha atual orientadora no pós-doc, né? Uma pessoa também boníssima, uma pessoa que tem uma formação extraordinária, uma pesquisa relevante que tem nível nacional e internacional, e é uma pessoa muito querida por todo mundo que a conhece. Então, eu tive muita sorte com as minhas orientadoras, não tenho nenhuma queixa de nenhuma delas. Eu vou começar essa fala fazendo uma pequena homenagem a Paulo Freire, que foi lembrado com carinho por todo mundo que eu conheço da educação no domingo, menos pelo nosso Ministério da Educação. Por algum motivo que vocês podem imaginar, não houve uma menção no site, não houve uma homenagem formal a Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação. E o que Freire fala aqui nessa obra, Pedagogia da Autonomia, tem tudo a ver com a proposta dessa formação de hoje, essa live de hoje. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em falso mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. Não é possível que a gente passe por esse mundo, nessa breve existência terrena, e não deixe a nossa marca. Por menos que a gente perceba essa nossa influência sobre as pessoas, todos nós temos, todos nós deixamos uma marca por esse mundo, né? A questão é que marca que nós deixaremos para as pessoas, para as gerações futuras.
Então, abro a minha fala com esse slide. E aqui uma bagunça, uma sopa de letrinhas, é um pouco da bagunça que a gente encontra quando vai falar de estatística, né? A gente ouve esses termos muitas vezes usados como sinônimos. Ao falar, por exemplo, de estatística, as pessoas podem estar falando de muita coisa. Elas podem estar falando do método da estatística. Por exemplo, eu vou estudar estatística, vou usar estatística na minha pesquisa. Ela pode falar de resultados da estatística. As estatísticas apontam que o candidato X vai vencer o candidato Y na próxima eleição. Elas podem estar falando da estatística como uma parte da matemática. O campo da matemática que eu mais gosto é a estatística. A gente agradece, mas está errado, porque a estatística não é matemática, né? É tão certo quanto dizer que astronomia, por exemplo, ou física é matemática. Embora a física, a música, vocês já sabem melhor do que eu que esse conceito de matemática ele variou muito ao longo da sua história, né? Trivium, quadrivium, o que compõe a matemática em diversos momentos históricos foi bem diferente, né? Digamos assim, né? Mas hoje, no século XXI, nós não entendemos a estatística como parte da matemática. Probabilidade estatística, a expressão que eu usei no título dessa live, e eu usei somente por um motivo, porque é dessa forma que aparece a unidade temática na BNCC. Né? Antigamente ela aparecia como tratamento de informação, que eu considero pior, e boa parte das pessoas da minha área não gostam dessa expressão, tratamento de informação, né? Educação estatística que eu estou fazendo nesse momento, é o que a gente faz como pesquisador, é o que a gente faz ao promover o ensino e aprendizagem da estatística, e estocástica é o nome que eu prefiro, que eu gostaria que fosse usado com mais frequência, mas que não é. A estocástica ela reúne a probabilidade e a estatística, mas também a combinatória, que acabou tendo pouco espaço reservado a ela na BNCC. Pois bem, eu trago aqui um documento histórico, acho um artigo bem curioso, eu me deparei com esse artigo quando eu fazia a minha dissertação, publicado na Revista Brasileira de Estatística de 1941. E o curioso é que eu desconhecia essa revista, mas eu desconhecia principalmente que Alceu Amoroso de Lima, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, que era um advogado, um escritor, um crítico literário, um jornalista, que ele tivesse escrito um artigo sobre estatística. E esse artigo mostra uma concepção de estatística bem diferente daquela que nós temos hoje. Mas tem um trecho no fim do artigo, né, o artigo se chama Literatura e Estatística. Eu estava produzindo artigos com uma amiga minha, que é professora de língua portuguesa. Nós dávamos aulas compartilhadas e tínhamos projetos de educação estatística e financeira reunindo português e matemática. E aí nós encontramos esse artigo. E ele fala no final o seguinte: a beleza e o número não se contradizem. São ambos reflexos de Deus na natureza, que não é um caos, e sim um cosmos, ou seja, uma ordem. Os poetas trabalham na estatística do imponderável. E, de outro lado, há não só uma poesia intensa, por vezes dramática, no jogo das estatísticas, mas ainda, quem sabe, não são mais, talvez, os estatísticos do que os poetas que se ignoram. Então, eu sou suspeito para falar, mas eu vejo muita poesia, muita beleza na estatística. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, que nas minhas aulas de matemática, quando eu abordava a estatística e a financeira, os alunos começavam a encarar a matemática de um jeito diferente, o que é natural, né? Uma vez que a estatística não é matemática, mas que eles começavam a ter um interesse maior, porque eles viam uma aplicação maior das ferramentas matemáticas na vida deles, no mundo real. Então, isso despertou lá no começo do século, né? No ano 2000, o meu interesse por essa área, e depois, com a Eurivalda, eu mergulhei de cabeça. A estatística tem origens diferentes da matemática, embora não seja fácil falar as origens da matemática, o pessoal que estuda história da matemática sabe melhor do que eu, né? Mas, de modo geral, a estatística ela surge como uma ciência dos estados, uma ciência dos governos. Então, os primeiros registros que nós temos, eles dizem respeito a recenseamentos. Eu trago aqui um texto do Arno Bayer e colaboradores, lá da UBRA. Ele apresenta aqui alguns documentos que são considerados como alguns dos primeiros registros da estatística que nós temos no mundo, não somente no mundo ocidental, no mundo de forma total, né? Então, ele traz um registro de 5.000 a.C., um registro pré-histórico, momento onde não havia ainda escrita, né, mas que havia símbolos utilizados na marcação da contagem de
presos de guerra, que tinham a intenção de ser usados como, pelos vencedores da batalha, né, como escravos no Antigo Egito, né. Depois, registro em 3000 a.C., que fala sobre a falta de mão de obra, e já, nesse tempo já havia escrita, né? Registro no Império Chinês do Imperador Yao, 2238 a.C., de um recenseamento, talvez o primeiro recenseamento que se tem a notícia, né? Outros recenseamentos importantes, por exemplo, na Síria, no tempo que ela também incluía a Judéia e a Galileia, que está associado, segundo alguns historiadores, à saída de José, né, e Maria, né, ao nascimento de Cristo. E depois registros em Roma, no período medieval, uma série de registros que nos mostram sempre a estatística associada à organização dos cílios, do depósito de trigo, de alimentos, do estudo do clima sobre o transbordamento do rio Nilo e tudo que tem respeito à gestão, organização, administração. Então, é uma ciência dos estados, uma ciência dos governos, não é? Uma ciência que instrumentaliza você a tomar decisões importantes como gestor. A probabilidade tem sua origem muito ligada aos jogos. A Celeda Coutinho, que foi minha orientadora, na sua tese de doutorado, que, para nossa infelicidade, até onde eu sei, ainda está em francês, né? Eu falei que tinha um sonho de traduzir, não tive tempo, e acho que tem colegas trabalhando nisso, né? Acho que não foi traduzida ainda a tese dela. Ela aborda um jogo chamado Franca-Rô, um jogo bem interessante do século XVIII, tem uma série de artigos publicados ali, e tem uma grande contribuição para as concepções de geometria, de probabilidade geométrica. Mas ela faz, na sua análise histórica da probabilidade, um registro interessante. Ela cita um poema chamado de Vetula, ou de Vetula, eu não sei como é que se pronuncia em latim, perdão, atribuído a Richard Fournival, que era um pensador eclesiástico francês, em 1250. E um trecho desse poema, que eu destaquei aqui, que a Celeda destacou no artigo dela, que está marcado aí do lado da revista Eletrônica de Educação Matemática, o trecho diz o seguinte: talvez, no entanto, vós afirmareis que algumas são melhores que outras que os jogadores jogam, pela razão que, uma vez que um dado tem 6 faces, resultando 6 números simples, sobre 3 dados existem 18, entre os quais somente 3 podem se apresentar. Eles variam de diferentes formas, entre os quais 16 somas compostas são produzidas. Elas não são, contudo, de valores iguais, uma vez que o maior e o menor entre eles acontece raramente, e os intermediários, frequentemente. Então, até hoje, no livro didático, nós temos uma série de problemas que envolvem soma de resultados de 1, 2, 3 dados. Tem um trabalho formidável do Danilo Sais sobre dados viciados, né? Tem muitos trabalhos sobre probabilidade que envolvem isso, mas ao que parece, esse é um dos primeiros registros que nós temos de probabilidade, né? Nesse contexto de resolução de problemas. E aí é um conceito fundamental para a nossa existência no século XXI, uma vez que nós convivemos com risco em tudo que fazemos, desde a escolha para um tratamento de saúde, para o investimento, na educação financeira, falamos muito de risco. Eu trago aqui também um artigo da Irene Cazorla, da Verônica Kataoka e da Cláudia Borim, sobre as origens da educação estatística no Brasil. Então, elas definem aqui: entendemos a estatística como uma ciência que tem como objetivo desenvolver métodos para coletar, organizar e analisar dados. Já a educação estatística é uma nova área de pesquisa que nasceu na década de 70, portanto, tem cerca de meio século de existência, mas aqui no Brasil começou a surgir de modo mais efetivo nos anos 90 e ganhou um grande impulso com a publicação dos PCNs, em 97, Fundamental Anos Iniciais, 98, Anos Finais, 2000, 2002, Ensino Médio. E a educação estatística, ela surge para apoiar os processos de ensino-aprendizagem e de aprendizagem na área da estatística, para trabalhar com os conceitos, os procedimentos dessa ciência. Então, a partir da década de 70, essa estatística começou a ganhar um espaço muito grande e ela vai ter vai ser alavancada novamente no século XXI com a internet, com as redes sociais, né? E seus reflexos foram sentidos na nossa cultura, que reconheceu a importância do raciocínio probabilístico, a necessidade de romper com uma cultura determinística das aulas de matemática. Então, o aluno está acostumado com problemas que tem um resultado, tem resultado único.
A Maria Inês e a Kátia Smolli falam muito disso, né, de problemas não convencionais e convencionais. Os problemas do livro didático parecem existir somente no livro didático, né? Então, no livro didático, quase todo problema matemático tem uma solução única, não tem excesso de dados, não tem falta de dados, né? E tem esse determinismo, né? E na vida real, isso de fato não acontece, né? Então, essa necessidade de trazer esses problemas mais próximos da nossa realidade, ela é premente. E Casoli e colaboradores acrescentam que no Brasil, nesse início do ensino e aprendizagem da estatística, surgiram dois grupos que diferem em algumas propostas, mas que muitas vezes convivem juntos. Inclusive, nós temos até um grupo de WhatsApp, do qual eu faço parte, alguns colegas aqui devem fazer também, que reúne pessoal da AB e do GT12. Então, o GT12 é o grupo de trabalho que reúne vários grupos de pesquisa e de estudo em educação estatística do Brasil, e está mais ligado ao ensino e aprendizagem da educação básica e na universidade, da licenciatura em matemática e dos cursos de pedagogia, enquanto que a AB está mais ligada à estatística pura e à estatística nos cursos superiores de outras áreas. Embora, volto a dizer, eu procuro, de alguma forma, acompanhar os dois, assim como eu procuro participar da SBEM e da SBM, assim como acho que nós devemos fazer nessa área, de estar sempre olhando ao redor, né? Além da estatística estar inserida no currículo da matemática, ela afeta grandemente outras áreas, como a biologia, a física, a química, a geografia. Talvez o professor de geografia seja o colega que mais trabalha estatística, além de nós, da matemática, né? E também os temas transversais. Quando a Irene, a Verônica e a Cláudia falam que temas transversais, ela fala desses temas transversais, daqueles que surgiram lá em cima no canto à esquerda, depois dos PCNs. Saúde, ética, sexualidade, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Hoje, na BNCC, nós temos um aumento desses temas, agora eles chamam TCTs, temas contemporâneos transversais, e também se dividem em 6 macroáreas. Aí tem algumas coisas curiosas, né? Desaparecimento de sexualidade, como se não tivesse relevância trabalhar isso com jovens, né? E uma área que ganhou bastante espaço, cidadania e civismo. Eu olho, particularmente, essa palavra civismo com muitas ressalvas. Quem viveu os tempos da ditadura militar e o período posterior à ditadura, que teve educação moral e cívica, que cantou o hino nacional com a mão no peito no pátio da escola, né? Que levantava na sala de aula quando o diretor entrava na sala, eu começava escrevendo no meu caderno: hoje, dia está ensolarado, Deus salve o presidente João Batista Figueiredo, por exemplo, no meu tempo de estudante lá no Fundamental, né? É um civismo que a gente não tem, eu pelo menos não tenho saudade, né? Mas a gente vai falar depois de um civismo um pouco diferente, né? Mas nessa área de civismo, por exemplo, nós temos a educação para o trânsito, que de fato é muito importante, mas eu não consigo enxergar porque é mais importante que sexualidade. Mas uma coisa que eu olho com grande satisfação ali é esse crescimento da macroeconomia. E na macroeconomia, trabalho, educação financeira, essa expressão nem aparece nos PCNs, aparece assim, de modo subentendido nos temas transversais, né? Nos PCNs dos temas transversais. E educação fiscal, que é novíssima no nosso meio, aliás, é um convite para quem quiser escrever sobre educação fiscal. Eu tenho escrito ultimamente alguma coisa sobre educação financeira, e nós temos, assim, pesquisadores, eu posso citar aqui no Brasil a Cris Pessoa, o Marco Kister, a Marcelida Coutinho, o Celso Campos, vários pesquisadores que têm produzido muita coisa boa nessa área ultimamente, né? Eu estou engatinhando ainda nessa área. Enfim. E esses temas transversais, eles são importantes aqui, por isso que eu trago eles para discussão, porque eles têm uma relação direta com a estatística. Porque a estatística é uma ciência que, como a Irene costuma falar, que embasa outras ciências. A estatística, ela fornece ferramentas metodológicas para que a gente faça pesquisa em muitas áreas, inclusive na psicologia. Meu primeiro contato na universidade com a estatística foi no curso de psicologia, né? Eu trago aqui um trecho de um artigo meu e da Irene, que não foi publicado ainda, mas que deve ser publicado talvez esse ano ainda. O livro vai se chamar O Papel do Letramento Estatístico na Implementação. Aliás, o livro vai se chamar Temas Emergentes e Letramento Estatístico, né? O artigo que tem outro nome. E aqui eu trago um trecho desse artigo que fala o seguinte: os TCTs, temas contemporâneos transversais, buscam explicitar possíveis articulações entre os diferentes componentes curriculares, de maneira integrada, bem como estabelecer conexões com as situações cotidianas vividas pelos alunos,
contribuindo assim para trazer o contexto e a contemporaneidade aos objetos de conhecimento propostos pela BNCC. Eles nascem da necessidade de superação. E aí eu abro aspas, porque é uma citação da própria BNCC, aliás, do documento da BNCC, dos temas transversais, documento complementar de 2019, das formas de fragmentação do processo pedagógico, em que os conteúdos não se relacionam, não se integram, não se interagem, e aí, fecho aspas, aí eu complemento nosso, dentro de uma abordagem inter- e transdisciplinar. Então, esse artigo que vai falar justamente disso, dos PCTs e dos itinerários formativos, está para ser publicado, mas já tem alguns artigos interessantes sobre os TCTs, e eu acho que a estatística e a probabilidade têm um grande papel na articulação dessas áreas. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, eu leciono uma disciplina nova chamada Eletivas, e nós criamos um projeto e convidamos os alunos a aceitarem ou não esse projeto. Os alunos podem escolher outros projetos. E no meu projeto hoje, com alunos do 6º ano de eletivas, eu procuro articular empreendedorismo, que está nos itinerários, educação financeira, educação fiscal, meio ambiente e estatística. E toda essa discussão filosófica que permeia essas áreas, né? Então, acaba saindo um caldo cultural bem interessante, digamos assim. Ainda para diferenciar a matemática da estatística, eu trago aqui o Celso Campos, que é um grande amigo, um colega nosso da PUC, ele foi inclusive membro da minha banca de defesa do doutorado, né? Tem uma vasta produção na área de estatística e de educação financeira também. E o Celso fala o seguinte, embasado em Idugal e John Garfield, que esses pesquisadores fazem uma distinção entre a estatística e a matemática, no que concerne ao raciocínio estatístico, baseado nas ideias de que a estatística é a ciência dos dados, dos números em contexto. Os dados são vistos como números inseridos em um certo contexto, no qual atuam como uma base para a interpretação dos resultados. Os conceitos e procedimentos matemáticos são usados como parte da solução do problema. A natureza fundamental de muitos problemas estatísticos é de que eles, comumente, não têm uma única solução matemática. Então, eles abrem um leque de possibilidades, abrem opções de escolhas e nos cabe entender as implicações, as possíveis consequências dessas escolhas e tomar as decisões que nós julguemos mais adequadas para o nosso bem-estar pessoal e para o bem-estar social. Os problemas da estatística geralmente começam como um questionamento e terminam com uma opinião. Isso é uma coisa diferente. A gente não opina muito num problema de trigonometria ou de geometria analítica, por exemplo, né? E a estatística tem assim como a financeira tem esse viés. Uma opinião que se espera seja fundamentada em certos resultados teórico-práticos. Os julgamentos, as conjecturas expressas pelos estudantes frequentemente não podem ser caracterizados como certos ou errados, como acertos ou erros. Eles são analisados quanto à qualidade do seu raciocínio, a adequação aos seus métodos, aquilo que você usa para fundamentar baseado em evidências. Então, para você poder argumentar, você precisa de informações confiáveis, e aí você tem que entender a origem dos dados, como eles são obtidos, como você processa aquelas informações para tomar decisões, né? Então, agora eu vou falar do papel social da estatística a partir de 3 perspectivas diferentes. E a primeira dela, a gente chama de Civic Statistics. Eu não vou traduzir, embora muitos já tenham, tanto em português quanto em espanhol, traduzam como estatística cívica, por conta dessa ambiguidade que a palavra cívica traz para nós brasileiros, tá? Talvez alguém um dia dê um outro nome para isso, né? Enfim, a Civic Statistics, ela surge da intersecção de 3 ciências, a própria estatística, a pedagogia e as ciências políticas, segundo a concepção de Joachim Engel. Então, é uma área que eminentemente requer posicionamento, postura crítica e engajamento, e que você tome uma posição fundamentada em dados, boa para você e boa para a sociedade. Então, segundo o Ridgway, Nicholson e a outra Ridgway, a Rose, tem o Jim e a Rose Ridgway aí, o que eles falam, esses autores?
que os cidadãos devem ser capazes de tomar decisões sábias, participar de processos sociais e promover o seu próprio bem-estar, enfatizando a importância das habilidades com numeramento como parte das demandas do século XXI. Eles trazem para a discussão as concepções de Free, Albright e Curcio sobre gráficos, estão tão presentes na nossa sociedade. Ontem, por exemplo, quem viu o Jornal Nacional viu um monte deles, né? No contexto da discussão da pandemia também. Você lê os dados presentes, os dados assim, que estão disponibilizados num gráfico estatístico, ler entre os dados, cruzar a informação de um gráfico, uma tabela, vários gráficos, várias tabelas, vários diagramas, né? Também informações presentes em texto. Ler entre os dados, portanto, ler além dos dados, saber como os dados foram obtidos, qual a pesquisa foi realizada, quando foi realizada, e ler também por detrás dos dados, qual a intencionalidade, quem está divulgando essas informações, quem realizou essa pesquisa, tem quais interesses, né? Onde essa instituição, essa pessoa, onde quer chegar, como isso foi feito, né? Então, é uma leitura que está além da própria estatística, né? Que requer uma leitura de mundo, de sociedade, de economia, de política, de cultura, um pouco mais ampla, né? Os cidadãos precisam de literacia estatística, letramento estatístico e probabilístico, a fim de serem capazes de avaliar a qualidade das evidências oferecidas. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo bem atual disso. Idugal define o letramento probabilístico, depois eu vou falar de estatístico, mas o probabilístico é uma capacidade de acessar, usar, interpretar e comunicar informações e ideias relacionadas à probabilidade, a fim de envolver e gerenciar eficazmente as demandas e funções e tarefas do mundo real que envolvem a incerteza e risco. Antes de começar essa live, a gente estava conversando aqui no grupo sobre os tempos sombrios que vivemos, tempos de muitas incertezas e muitos riscos, digamos, né? Nós tomamos decisões que interferem no nosso futuro e futuro das próximas gerações baseados nisso, né? Esses pesquisadores, eles trazem também, aliás, aqui são o Ridgway e o Gall, mas aqui também o Nicholson, eles trazem aqui um registro histórico de um pensador, uma pessoa que foi um filósofo, um matemático, um economista, um político, um biólogo, um sociólogo, um intelectual do seu tempo, tá? O Marquês de Condorcet, que defendeu a ideia de savoir libertateur, a ideia de um saber libertador, um saber que liberta. Ao pé da letra é isso daí. Então, para você ser uma pessoa livre, você tem que ser uma pessoa bem informada. Daí, se você não quer pessoas livres e críticas e contestadoras, o melhor que você faz é disseminar fake news, disseminar mentira, espalhar botaria, manipular dados, né? Uma coisa que tem sido muito comum, infelizmente, no nosso cotidiano. Para ser totalmente engajado, os cidadãos precisam entender a estatística sobre as tendências passadas, situações presentes e possíveis mudanças futuras, em diversas áreas de importância para a sociedade, como a demografia, muito comum nas aulas de geografia, por exemplo, o emprego, os salários, a migração, a saúde, a criminalidade, a pobreza, acesso a serviços, energia, é outra questão que a gente estava comentando agora há pouco, antes de começar a live, né? Do possível apagão aqui do Brasil, né? Educação, direitos humanos e outros domínios. O que extrapola bastante, né? A esfera da matemática. Cívica e estatística são frequentemente transmitidas ou mediadas ao público por mídias impressa visual, digital, elas podem ser redistribuídas por meio de redes sociais, e aí, para falar de rede social, né, a gente tem que lembrar o que tem acontecido no mundo, independente de você ser apoiador ou opositor desses governos no Brasil e nos Estados Unidos, não tem como você negar a grande influência que teve o Twitter, por exemplo, para a eleição do Donald Trump, e quase reeleição. O Trump chegou muito mais próximo do que a gente imaginava de uma reeleição. A eleição dele já foi uma surpresa, né? Todo mundo achava que a Hillary fosse ganhar aquelas eleições, né? E ele governou com o Twitter, né? E aqui no Brasil, de modo similar, o Bolsonaro, usando como uma grande ferramenta para sua eleição, até porque ele fez uma campanha financeiramente bem modesta, diga-se de passagem, né? Usando o WhatsApp, e aí usando robôs, algumas ferramentas que muitos julgam como sendo eticamente inadequadas. Não só minha opinião, acho que a minha opinião, meu posicionamento político, todo mundo que me conhece sabe, né?
mas que os próprios gestores dessas redes sociais apontam, né? Tanto que o Trump, por exemplo, foi banido do Facebook, do Instagram, do Twitter, né? E assim por diante. Várias postagens retiradas também, né? YouTube e tudo mais. Hoje, por exemplo, a gente acordou com ansiosos para saber desse discurso do nosso presidente na ONU, né? E aí, isso é um gancho, por exemplo, para você levar a Civic Statistics para a sua aula. Discutir, por exemplo, o discurso do nosso presidente na ONU. Então, por exemplo, o Bolsonaro ele falou hoje que o Brasil está caminhando na direção da recuperação da floresta amazônica. Porque, por exemplo, antecipou eu posso dizer, agressão zero à atmosfera prevista para 2060 para 2050. Bom, em 2050 a gente vai cobrar isso dele, né? Mas, principalmente, ele disse que, assim, no último mês de agosto, nós reduzimos em 30% as queimadas na Amazônia. O que, de forma surpreendente, é verdade, se vocês procurarem. Só que ele pegou um dado pontual. Ele não comparou o ano de 2021 até agora com o período equivalente de 2020, ou com os governos anteriores. Nos últimos 6 anos, por exemplo. Então, todo mundo percebe que nunca se queimou tanto a floresta como agora, né? Mas se você pega esse dado pontual, sem mentir, ele consegue passar uma ideia com a qual eu, pelo menos, não concordo. E aí, quem discordar de mim pode buscar argumentos, né? E aí você pode incitar os alunos a buscar informações, não achismos, mas dados estatísticos que defendem ou que contrariam esse discurso. O mesmo vale para outras coisas que foram ditas no discurso. Por exemplo, que milhões foram às ruas no 7 de setembro, que foi a maior manifestação da história do Brasil, a maior manifestação popular. Isso prova que o Brasil é um país de uma democracia consolidada, uma democracia sólida. Bom, na Paulista, segundo a própria Polícia Militar de São Paulo, nós tínhamos cerca de 125 mil pessoas no 7 de setembro. Se juntar os dados de todas as grandes cidades do Brasil onde teve manifestação, parece que não ultrapassa 400 mil, segundo a Folha de São Paulo, Datafolha. De 400 mil para milhões. E quem é mais velho, quem é mais antigo, né, vai lembrar das manifestações pelas diretas já, ou mais recentemente, as manifestações contra a Dilma, pelo impeachment da Dilma, que reuniram muito mais gente. Então, nem foram as maiores manifestações populares, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum do Brasil. Né? Essa que é a verdade, aí a gente tem que buscar dados para confirmar isso. Então, discutir essas questões, mas discutir essas questões à luz dos números, à luz da estatística, é uma tarefa típica das Civic Statistics, que reúne como características fenômenos multivariados, buscar relação entre fatos que aparentemente não têm relação, desfazer mitos de correlações que, na verdade, não existem, né? Linearidade, não linearidade de eventos, né? Com dados multivariados, dados agregados, por exemplo, trabalhar com cluster, com agregado de dados, por exemplo, usando um software como o Chic, né? Comparando as pessoas que tendem a ter essa opção de vida, tendem a fazer tal coisa. As pessoas que, por exemplo, tendem a ter uma espiritualidade melhor construída, tiveram menos, sofreram menos por depressão durante a pandemia, algo do gênero, né? Não estou falando que isso exista, por exemplo, uma possível correlação, né? Dados dinâmicos, dados estão sempre mudando, quem está acompanhando assim dia após dia a evolução dos dados da pandemia, tanto o número de pessoas contaminadas, número de óbitos, número de pessoas vacinadas, primeira dose, dose única, segunda dose, dose de reforço, e é o meu caso, vê que isso aí muda a cada dia, né? Isso é uma coisa muito dinâmica, e esse acompanhamento, não somente dos dados atualizados, como da forma que esses dados foram obtidos, faz parte dessa dinâmica dos dados, né? Uso de textos ricos em representações, usando gráficos estatísticos variados, tabelas, representações de distribuição de frequência de vários tipos, né? Vários tipos de registro. Quem conhece aí o trabalho do Raymond Duval sobre mudança de registro sabe do que eu estou falando. E visualizações diversificadas. A tecnologia nos oferece cada vez mais ferramentas para aclarar esses dados estatísticos, tornar cada vez mais acessíveis para as pessoas que não têm uma formação específica nessa área, né? Então, Civic Statistics bebe de uma fonte, na qual nós vemos a presença de 11 elementos importantíssimos, alguns deles bastante conhecidos nós brasileiros, como o conceito de literacia,
conceito de CT ou TICs, aqui tecnologias de informação e comunicação, os dados quantitativos, a numeracia, a matemacia, né, a materacia, o conceito de risco na estatística, reconhecimento de padrões, modelos, representação, modelagem, os procedimentos de pesquisa, de investigação, extensão de dados em ONGs, em órgãos governamentais, enfim. São 11 elementos importantes para compor a compreensão da estatística, que passam não somente pelo cognitivo, mas também pelas crenças, valores, atitudes, concepções de cada pessoa. O Joachim Engel ele fala o seguinte, que as competências e conteúdos aqui descritos não podem ser delegados a uma única disciplina na escola. Dar sentido aos dados também faz parte do ensino de geografia, política, matemática e economia, bem como em biologia, física e outras áreas. A matemática fornece importante know-how analítico, métodos, representações de análise exploratória de dados, como gráficos de dispersão, boxplot, apresenta conceitos como distribuição, correlação, regressão. Uma possível função integradora para o currículo escolar poderia ser oferecida para a educação em ciência da computação, no contexto do currículo da ciência de dados. Então, data science, machine learning, big data são as tendências para o futuro para lidar com esse grande volume, esse massivo volume de informação por pessoas que precisam utilizar essas informações, mas que não têm especificamente uma formação em matemática. E aí, falando de Civic Statistics, embora o artigo delas não tivesse esse objetivo, né? A Maureen, que é minha orientadora lá na FURG, e a Carla, que é uma grande colega do nosso grupo de pesquisa, do GIP, elas trazem aqui no artigo, junto com a Raquel, uma ideia interessante. No que se refere à educação estatística, o letramento estatístico, ao contemplar o contexto social e a criticidade, apresenta-se como uma alternativa à exclusão social, de modo que se constitui como uma estratégia para a promoção da justiça social. A gente vê na BNCC hoje a promoção de multiletramento, letramento computacional, letramento cartográfico, letramento financeiro, letramento estatístico. Então, letramento em diversas esferas, letramento científico. E aí, eu trago para vocês um convite a conhecer um trabalho que vem se desenvolvido há quase 10 anos pelo pessoal da FURG, eu e a Fernanda, que também está aqui hoje. A Fernanda, que veio lá da Federal de Juiz de Fora, nós estamos integrando o grupo agora há poucos meses, nós participamos também desse projeto, LEME, Letramento Multimídia Estatístico, que é um projeto que tem vários desdobramentos. Vocês podem acessar aí por meio desse link, leme.furg.br, ou PT, que também é acessível em Portugal. É um projeto que tem participação, tem parcerias na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos, em vários outros países também, Israel, África do Sul, vários outros países, e é um projeto que tem vários desdobramentos. Então, por meio do LEME, nós temos produção de colegas, né, da Gabi, do Pedro, de livro, tem um aplicativo que está sendo desenvolvido agora para os smartphones, nós temos vídeos disponíveis no YouTube, no canal do Ateliê, no Instagram também, tem oficinas que tratam de assuntos da estatística, da probabilidade, até a produção de material escolar. Os alunos que estão participando de projetos de letramento, eles recebem apostila, caderno, mochila, máscara contra a Covid, livros também, livros físicos, digamos assim, né? E nós hoje temos, eu estou embarcando nesse navio aqui, digamos, agora, né? Mas é um grupo chamado Mosaico, com formação colaborativa, que envolve professores, pesquisadores, e que dá assistência para o projeto que acontece em escolas públicas no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, em escolas que têm pessoas em condições de vulnerabilidade, de necessidades especiais, necessidades de justiça social, digamos assim, né? Um trabalho bem interessante, um trabalho que foi premiado, como eu comentei aqui anteriormente, pela Associação Internacional de Educação Estatística. Então, reconhecido mundialmente, é um trabalho que vale a pena ser conhecido, né? Bom, e o LEME, que promove esse letramento multimídia estatístico, tem como modelo de letramento, em parte, as ideias do Edu Gal. O Gal fala de um letramento que tem elementos cognitivos e elementos de disposição, também considerados como elementos
por alguns autores, elementos afetivos. Então, os cognitivos, habilidade de letramento da própria língua, a língua materna, conhecimento estatístico, os conceitos de média, mediana, moda, variância, desvio padrão, correlação, regressão linear, esses conceitos todos, conhecimento matemático, as ferramentas matemáticas são sempre usadas em estatística, o conhecimento do contexto que você vai investigar, o estatístico sempre trabalha em equipe, né? Sempre trabalha ligado, por exemplo, você vai trabalhar com um virologista, com um ambientalista, com um economista, né? E o questionamento crítico, que é fundamental, desde a escolha do tema que você vai investigar até a análise dos dados colhidos na pesquisa. E os elementos de disposição, suas crenças, suas atitudes, sua postura crítica em relação à vida, seus valores étnicos, religiosos, suas crenças, né? As concepções de homem de mundo que fazem você ser a pessoa que você é. A Irene Casola e a Emílio Tsumi, elas destacam aqui nesse modelo proposto inicialmente pelo Gall, os elementos que estão ligados ao conhecimento estatístico, que dizem respeito ao reconhecimento da importância dos dados e o conhecimento da sua origem, a familiaridade com as ideias básicas da estatística descritiva, a compreensão das noções de probabilidade, elaboração, conclusão de inferências estatísticas. Tudo isso relacionado aos conceitos de aleatoriedade, variabilidade, leitura, interpretação e manipulação de tabelas de dados e gráficos estatísticos, medidas de tendência central de dispersão, a definição de amostra, procedimento de amostragem e inferência estatística. Agora eu trago uma segunda perspectiva para essa construção desse conhecimento, dessa ideia de papel social da probabilidade estatística, que é a perspectiva da educação estatística crítica, que é uma filha da educação matemática crítica, que é uma filha da educação crítica. Tá? E hoje o Celso produz muita coisa nessa área e também produz na educação financeira crítica, uma área que tem como no Ollis Kovismose, um dinamarquês que tem produzido muito aqui no Brasil, né? Trabalha muito conosco aqui, um sólido arcabouço teórico-metodológico para a gente abordar várias ciências, inclusive a estatística. Então, o Celso Campos Jacobini e a Maria Lúcia Wodowski trazem aqui, nesse artigo da Bolema, as seguintes ideias. Diversos pensadores em diversos lugares do mundo, incomodados com a preocupação exclusiva com o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, no início dos anos 80, bem nos primórdios da educação estatística, passaram a questionar o papel da educação matemática. Essas reflexões envolvem principalmente posturas democráticas, questões sociais, econômicas, culturais, constantes diálogo sobre a cidadania, a eliminação de preconceitos de qualquer natureza e de estrutura de poder, tanto na relação entre o professor e seus alunos, como na relação dos alunos entre si. Essas ideias, elas estão muito próximas às ideias de cívica estatísticas, estão muito próximas de algumas ideias da etnomatemática, estão muito próximas de algumas ideias de decolonialidade, né? Então, assim, não são exclusivas dessa área, né? Naturalmente. Do mesmo modo, no âmbito da educação estatística, pode-se observar uma preocupação mais acentuada com os recursos que a estatística pode oferecer, não apenas para a pesquisa científica, mas também para o desenvolvimento de uma postura investigativa, reflexiva e crítica do aluno em uma sociedade marcada pelo acúmulo de informações e pela necessidade de tomada de decisão. Isso ele escreveu em 2010, no momento que nem se falava tanto de pós-verdade, o conceito de fake news não era nem existia ainda, né? Hoje, isso está muito mais acentuado. Para a construção desse conceito, a Lucy Bernardi e a Justine Agnolas, elas trazem aqui esse esquema, essa estrutura que coloca essa perspectiva crítica na junção, no encontro do pensamento estatístico, do raciocínio estatístico e do letramento estatístico ou literacia estatística, no modelo que envolve a matemática, as relações dialógicas, a consciência crítica e a educação libertadora, da qual nós temos o Paulo Freire como grande influência, eu falei no começo dessa live aqui, né? Alguns conceitos como tema gerador, pesquisa geradora, cenários para investigação, que é muito utilizado, por exemplo, hoje pelo Marco Kisteman, né? Grande contribuição do Romulo Lins, né? Anterior. E o trabalho em equipe, trabalho colaborativo, né? Que é o que a gente preconiza lá no Grupo Leme, no GIP, no
no Mosaico, lá na FURG. É nessa sala de aula crítica que, de um lado, o professor e seus alunos abarcam problemáticas do cotidiano, tomam consciência de aspectos sociais, muitas vezes, deles despercebidos, mas que nele, no cotidiano, se encontram fortemente presentes, na construção desse pensamento crítico, dessa leitura de contexto. Essa interpretação e essa complementação entre a educação estatística e a educação crítica são importantes, pois valorizam o aluno não apenas no que diz respeito à sua formação intelectual, mas com formação como cidadão. Traz em si um não conformismo e incentiva uma reação no sentido de mudar. O não conformismo, que está presente na cívica, estatística, que está presente na etnomatemática, que está presente nessa concepção de educação libertadora do Freire, e que vai estar presente na próxima perspectiva que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é a perspectiva da insubordinação criativa. A insubordinação criativa é uma perspectiva teórica metodológica um pouco mais recente, né? E aí eu trago alguns pesquisadores que têm grandes contribuições nessa área, a Celi e a Beatriz D'Ambrosio, que Deus a tenha, uma orientando da Celia Solange, e um outro orientando da Celio Leandro de Oliveira, né, que hoje está na Federal de Uberlândia. Então, eu vou usar alguns artigos desses pesquisadores. Então, a Beatriz D'Ambrosio e a Celi Lopes escreveram em 2015, publicaram em 2015, esse artigo da Bolema, que traz as seguintes ideias. O conceito de subordinação criativa surgiu nos anos 80, quando Morris e colaboradores publicaram um relatório sobre um estudo etnográfico realizado com 16 diretores de escola, em que se discutiu ações de insubordinação criativa como um recurso diante da burocracia educacional. Esse estudo revela também que os gestores acabam, por vezes, tomando decisões que não atendem às expectativas das diretrizes superiores, pois percebe que a necessidade de desenvolver ordens em prol da melhoria e do bem-estar da comunidade educacional é mais importante, preservando princípios éticos, morais e princípios de justiça social. A gente vê muitos diretores desesperados em atingir índices, metas, entregar relatórios, e muitas vezes perde-se a essência disso. E aí, para você resgatar essa essência, muitas vezes tem que ser um gestor insubordinado, um professor insubordinado. Eu faço um convite para vocês, quem não conhece essas séries, eu não posso fazer propaganda aqui, mas a série Mélie, até pouco tempo atrás, estava num grande canal de streaming aqui no Brasil. É uma série catalã muito interessante. O Mélie é um professor de filosofia que transforma a vida de vários alunos. E a série Rita é uma série dinamarquesa, um pouco mais recente, e está em cartaz no maior canal de streaming do Brasil, cujo nome eu não vou falar, mas que vocês descobrem em 2 segundos de Google. E nessa série Rita tem um episódio, 2 ou 3 episódios, e é um aviso de spoiler, vai um spoiler aí, que eu acho muito interessantes. A Rita está na sala de aula, ela é uma professora, e ela tem uma discussão com uma aluna. Antes mesmo que ela peça que ela não saia da sala de aula, ela se retira. A aluna levanta e vai saindo. Ela fala, onde você vai? Ela fala, já sei, você vai me mandar para fora da sala de aula. Isso sempre acontece. Era o primeiro contato dessa professora com essa aluna. E a aluna vai embora. Na segunda vez que a aluna faz isso, a Rita vai acompanhar essa aluna, tentar descobrir para onde ela vai, afinal de contas, né? E ela descobre na escola, a escola é muito grande, uma sala que é tipo um depósito de sucata, que tem carteiras quebradas, coisas velhas. E lá naquela sala ela encontra um monte de alunos. São os excluídos. Ela pergunta o que eles fazem lá. Eles falam, aqui é onde a gente vai quando o professor bota a gente para fora da sala de aula. Quando a gente não entende a aula. Pode falar. Alguém vai falar alguma coisa? Não, professor, deve ter sido Desculpa, achei que alguém fosse comentar. Então, os excluídos se reuniam naquela salinha, que é tipo um depósito de lixo da escola, né? Acho que toda escola tem um. Você guarda diário de classe velho, livro que já foi abandonado, coisas assim, tudo empoeirado, né? E a Rita não se conforma com aquela situação. Ao invés de mandar os alunos voltar para a sala, ao invés de denunciar para a direção, ela procura transformar aquele lugar onde os alunos se sentiam confortáveis, onde eles se sentiam seguros. Ela começa um trabalho com os alunos para recuperar aquele espaço, que é o espaço deles. E aí, por situações que eu não vou falar aqui agora, esse espaço é destruído.
e a escola precisa de recursos para recuperar esse espaço. Nessas idas e vindas, a Rita é convidada a ir para a equipe de gestão escolar. E está se aproximando o momento de avaliação em larga escala. A escola dela tem uma chance de melhorar seus índices. Só que a Rita descobre que se a escola cair nesses indicadores de qualidade do ensino dinamarquês, a escola vai ganhar mais verba. Tem uma verba boa para 5% das piores escolas da Dinamarca. E ela tem uma ideia inusitada. Ao invés da escola brigar para melhorar seus indicadores, por que não piorar e receber essa verba e, com essa verba, reconstruir aquele espaço dos alunos excluídos? Só que, se ela toma essa decisão, se ela intencionalmente leva a escola, se ela tem uma atitude insubordinada de levar a escola a piorar seus indicadores em larga escala, na representação da escola, nessa avaliação em larga escala, ela, como gestora, vai ser mal avaliada. Ela pode, inclusive, ser punida. Não é por isso. Um episódio muito interessante, na verdade, que são 3 episódios de sequência que vale a pena você analisar. Não no sentido de quem julga, ela está certa ou ela está errada, mas de quem procura entender a perspectiva de cada um, da família dos alunos excluídos, dos próprios alunos, da professora, dos colegas dela, da direção, de quem organiza as provas institucionais em larga escala também, não é? Todo mundo tem a sua razão, não é? Enfim, e aí, prosseguindo aqui no texto da Beatriz e da Celi, consideramos a premissa de que atrever-se a criar, a usar na ação docente decorre do desejo de promover uma aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao conhecimento matemático. Diante disso, é fundamental investir em formação inicial e continuada de professores no que diz respeito à complexidade da sala de aula, à pesquisa, ao processo reflexivo das práticas docentes, autonomia do professor e do pesquisador, ao trabalho colaborativo, à criatividade no fazer pedagógico e investigativo. Tem um texto aqui da Celida Correia, da Solange, no qual elas falam o seguinte, que o trabalho com a coleta, organização e a interpretação de dados, portanto, trabalho estatístico, na pesquisa que elas realizaram conjuntamente, foi fundamental para que as crianças daquela pesquisa lidassem com os números inseridos em um contexto, partindo de problemas reais, para evidenciar comportamentos e fomentar atitudes que promovam transformações concretas em suas vidas. A Celi tem trabalhado muito hoje com narrativas, um trabalho muito interessante, um trabalho que beira o poético que eu falei no começo da live, quando eu falei daquele artigo Literatura e Estatística, né? Um trabalho bem interessante. Aqui no artigo do Leandro Souza, ele diz o seguinte, as ações de subordinação criativa são atos políticos que, de acordo com D'Ambrosio Lopes, ocorrem quando se rompe com as regras pré-estabelecidas, visando obter um progresso e mudanças na sociedade, com foco na justiça social. Nessa perspectiva, no âmbito educacional, professores pesquisadores atuam numa postura que visa priorizar o aprendizado de seus alunos, imaginando, planejando, discutindo e implementando novas possibilidades de ensino. Então, essa mudança de ensino, de uma discussão que estava em voga até algum tempo atrás, de escola sem partido, por uma postura que é exatamente oposta, né, de exigir um posicionamento político das pessoas, né, a gente tem um abismo, né? Então, para finalizar essa ideia, trabalha com análise de dados, situações de incerteza, propicia o aluno, propicia o trabalho em ambientes cooperativos, promove a formação do cidadão autônomo, consciente e responsável na elaboração do seu próprio conhecimento e do conhecimento compartilhado, presente em um contexto com significado para o aluno. Nas palavras da Solange e da Celi. Diante disso, a Beatriz e a Celi convidam os colegas, e eu convido também, a se reinventarem como educadores matemáticos, pela perspectiva da insubordinação criativa, a qual decorre do compromisso de assumir, diante das suas atividades diárias, essa produção numa escola diferente, num ensino diferente, que passa por novos saberes, que visam proteger a integridade dos estudantes, nosso espaço formativo, neutralizando os efeitos desumanizadores da autoridade burocrática. Não podemos nos imobilizar perante as ações cotidianas, nossas atividades profissionais, pois corremos o risco de cair na desesperança. E daí, na desesperança,
para reprodução sistemática e automática de procedimentos, para repetição de aulas, e a depressão, e a doença, e a melancolia, a tristeza, que eu vejo tão comuns na educação, né? É uma questão de saúde também do próprio professor, essa insubordinação criativa, né? Na BNCC, não vou falar de todas as competências, mas eu vou destacar alguns pontos da BNCC, das competências iniciais: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Parece que a gente está dizendo a mesma coisa aqui, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, informação, comunicação de forma criativa, significativa e reflexiva e ética nas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas, exercendo protagonismo, autoria na vida pessoal e coletiva. Argumentar com base em dados, informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional e global, bem nessa concepção de consciência global do Edgar Morin. Para o desenvolvimento de habilidades relativas à estatística, os estudantes precisam ter acesso a oportunidades, não apenas de aprender a interpretar a estatística divulgada pela mídia, mas, sobretudo, e isso é um ponto central dessa ideia, planejar, executar pesquisa amostral e comunicar seus resultados. Então, a escola não pode mais ser um espaço de reprodução do conhecimento. A escola tem que ser um espaço de produção de pesquisa, de produção de conhecimento. E aí, uma área na qual tenho atuado bastante é a área dos projetos. É uma área que, projeto de aprendizagem, é uma área que ganhou um novo impulso agora, no contexto das metodologias ativas, mas que é uma área que também é muito antiga. O primeiro artigo científico que eu tenho conhecimento dessa área foi escrito por William Kilpatrick em 1918, há mais de 100 anos, portanto. Ele dizia o seguinte, há um século atrás: podemos dizer que a criança é naturalmente ativa. E a gente falando agora de metodologias ativas, principalmente no plano social. Sob a proposta de uma orientação adequada, essa proposta significa eficiência, não apenas em alcançar o fim projetado da atividade. E aqui um ponto importante: o fim, o produto final, não é mais importante. O importante é o processo, o importante é o caminho. São os ganhos ao longo do caminho. O que você mostra muitas vezes para os pais, para os gestores, para os colegas, é o produto final do projeto. Mas ele não é um objetivo maior. Então, não somente o fim, mas ainda mais assegurar na atividade o aprendizado que a criança potencialmente possui, uma ideia muito próxima da maiêutica do Sócrates, de partejar as ideias, de fazer aflorar o que o estudante tem de melhor. Então, uma ideia, de novo, que beira o poético, né? Na área da estatística, nós temos muitos pesquisadores que atuam nessa área. Eu ressalto o trabalho do grupo de Granada, da Carmen Bataneira, da Universidade de Granada. E a Bataneira fala o seguinte: problemas e exercícios dos livros didáticos tendem a exceções, a livros didáticos com bom conteúdo, mas, de modo geral, eles tendem a se concentrar apenas em conhecimento técnico. Os projetos estatísticos aumentam a motivação dos alunos. Não se esqueça, retomando as ideias que o Celso trouxe, baseado em Gall e Garfield, não se esqueça que a estatística é uma ciência dos dados. Os dados não são números, mas números em contexto. Os projetos permitem contextualizar a estatística, tornando-a mais relevante. Ela produziu um artigo e um livro com a filha dela, a Carmen Dias, e esse material, assim como outros, é disponível no site que daqui a pouco eu vou passar para vocês. A Carmen Dias é filha dela e filha do Juan Godino, que é outro pesquisador importantíssimo para nós também, da área da ontosemiótica, né? A Carmen Dias complementa. Os projetos reforçam o interesse dos alunos, especialmente ele que escolhe o tema. O aluno tem que investigar alguma coisa que é relevante para ele, alguma coisa sobre a qual ele tem algum conhecimento e alguma coisa que ele quer conhecer melhor. Se aprende melhor com dados reais e se introduzem ideias importantes para a área, como precisão, variabilidade, confiabilidade, desvio. Mostra-se que a estatística não pode ser reduzida a conteúdos matemáticos.
Aí eu convido vocês a acessar o site do Grupo de Granada, www.ugr, Universidade de Granada, /tio Bataneiro, né? Mas se você jogar Caio Bataneiro ou Bataneiro no Google, logo você acha o site dela. Ela e os colaboradores são um grupo muito generoso, dá para você baixar livros, teses, dissertações, né? E ela apresenta um modelo de projeto, que é o modelo com o qual eu tenho trabalhado. A gente chama esse modelo de ciclo investigativo de pesquisa, ou ciclo PPDAC. Problemas, planejamento, dados, análise e conclusões. Então, os alunos escolhem um tema, a gente discute sobre a relevância social, econômica, ambiental desse tema, a gente delimita uma questão de pesquisa, os objetivos, elaboramos hipóteses, elaboramos instrumentos de coleta de dados, vamos a campo coletar os dados, definimos a amostra, adotamos procedimentos de amostragem, coletamos dados, organizamos, apresentamos em tabelas, quadros, gráficos, diagramas, tentamos responder as perguntas inicialmente levantadas e, geralmente, nem respondemos todas, às vezes não respondemos nenhuma, às vezes fazemos pesquisa para provar o oposto do que nós defendíamos no começo, nas nossas hipóteses iniciais, né? Mas é importante que você, confirmando, corroborando e refutando as hipóteses, você fez ciência. E aí, é importante levantar novas questões para novas pesquisas e importante, fundamental, difundir o que você descobriu, divulgar os seus resultados. Então, por meio de seminários, por meio de painel, uma feira de ciências. Não pode ficar... Antigamente, o professor pedia uma pesquisa para a gente, você fazer uma pesquisa, ainda na Barça, na Mirador, aquelas enciclopédias, hoje no Google, no Wikipedia, não? Entrega para o professor, você sabe o que você escreveu, ele sabe o que você leu, o que ele leu, quer dizer, mas e o resto? Então, isso não é mais aceitável. A gente tem que fazer com que a pesquisa, que é produzida pelos alunos, chegue aos pais, aos demais alunos, aos demais professores, né? E eu tenho trabalhado muito com essa pesquisa, com colaboração. Então, a gente trabalha com aula compartilhada, hoje com coorientação. Nós trabalhamos em parceria com professores de várias áreas, dependendo do interesse dos alunos, e sempre convidamos os professores, a direção, a colaborar com os projetos. Finalizando aqui, eu quero convidar vocês a conhecer o meu grupo de trabalho GT12, é o grupo 10BEM, que está dedicado à educação estatística. Tem aqui uma foto de alguns pesquisadores, não dá para colocar todos numa foto, né, naturalmente, que nós nos encontramos no último CIPEM. Aqui tem o QR Code do nosso grupo no Facebook, quem quiser acessar lá para ver publicações, chamado de artigos, livros, vídeos, alguns conteúdos dessa área, né? Tem também o QR Code aí, nosso grupo no Instagram. Também, se alguém quiser postar alguma coisa lá que esteja ligado à nossa área, pode falar conosco, pode falar comigo, por exemplo, a gente vai colocar ali, né? Eu que organizo isso. O YouTube também, quem quiser acessar aqui o canal do GT12 no YouTube, vai ter algumas lives ali importantes, interessantes, né? Para quem é dessa área, quem se interessa por essa área. Tem, por exemplo, palestra do Juan Godino, da Maria Manuel, tem conteúdo sobre metodologias ativas, tem bastante conteúdo lá, tá? E, para terminar de vez, agora eu prometo que eu vou terminar, eu trago uma frase do Biratan D'Ambrosio, que é nosso, pelo menos na minha opinião, eu acho que de boa parte de nós, nosso maior pesquisador em educação estatística, pelo menos, educação estatística não, desculpa, em educação matemática. O nosso único pesquisador em educação matemática, ganhador da medalha Felix Klein. Brussot ganhou a primeira, o D'Ambrosio ganhou a segunda. Então, ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante nesses tempos de desesperança, de angústia. Muitas vezes você trabalha com alunos de modo remoto, que estão com a câmera fechada, que não interagem com você, dá a impressão que a gente está fazendo nada. E aí eu volto às palavras do Paulo Freire, é impossível você passar por esse mundo sem marcar a vida de alguém. A gente marca a vida de muitas pessoas. Então, o que o D'Ambrosio fala aqui? As ações dos professores e dos sistemas educacionais em geral só mostrarão seus efeitos no futuro. Um futuro que ninguém conhece, um futuro que trabalha nas crianças, que a sociedade confia a nós, educadores. Hoje, por exemplo, eu dei os parabéns para uma aluna minha que está com 35 anos.
logo, logo eu vou dar aula para neto de alunos meus. Então, assim, isso mostra, e quando a gente encontra nas redes sociais ou pelo mundo, presencialmente, esses alunos, a gente vê a influência que nós tivemos sobre a vida deles, e é isso que dignifica a nossa profissão, é isso que faz a nossa profissão valer a pena, apesar de tudo, né? Agradeço especialmente o grupo GPEM, e a Carol, eu tive o prazer de conhecer ainda na PUC, né? Quando eu estava lá, e a Isabelle e a Gisele que fizeram o primeiro contato comigo, a Isabelle que eu também já conhecia da PUC, e a Gisele que eu tive o prazer de conhecer depois. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer e uma honra falar para vocês aqui nesse grupo.